Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí abrindo uma série de lições bíblicas sobre oração nesse final de ano, outubro, novembro e dezembro. As escolas dominical aqui e no Brasil inteiro estarão estudando sobre oração. A oração em si é o veículo do qual nós comunicamos com o Pai Celestial. Sim, as religiões aí fora têm um meio de comunicar com os seus deuses, com os seus ídolos, então até com os demônios, eles têm um meio especial de comunicar com eles. Não chamamos de oração, mas é um meio que eles comunicam. Mas nós, crentes, temos um meio de comunicar com Deus, é através da oração. Essa oração vem lá do Velho Testamento, desde o Gênesis, e atravessa toda a Bíblia. Nós encontramos ali patriarcas, profetas, então apóstolos, todos usou a oração. O próprio Jesus, o verbo encarnado, também usou oração. Oração, ia para os montes, ele orava, sim, em qualquer lugar, sempre estava em oração. Ocupou a maior parte do tempo dele em oração, o Senhor Jesus Cristo, um exemplo para nós. Então, e é através da oração que nós nos abrimos para com Deus. Qual outro meio que o Senhor tem? Eu não encontro. Qual é o meio que o Senhor tem? Qual é o meio que a irmã tem de falar com Deus, a não ser através da oração? Pregação, não. Louvor é outra coisa. Mas eu quero falar com meu Pai. Como? É através da oração. Então, nesses 3 meses, esse último trimestre, vamos já aprender a orar. Olha a oração do Velho Testamento. É um tipo de oração. Amanhã vamos estudar esse assunto, como orava o pessoal do Velho Testamento. No Velho Testamento não empregavam o nome de Jesus. Eles não conheciam Jesus. Jesus não era nascido. Então é só Deus. Tinha um outro meio dos judeus orar a Deus. Sim, mas no Novo Testamento, no qual nós vivemos hoje, nós temos um método. Nós temos uma orientação do próprio Jesus. Quando os discípulos, então, de João, estavam a aprender a orar com João, os discípulos de Jesus, então, pediram a ele, como nós lemos aqui agora, ensina-nos a orar. Olha o 11, o primeiro. Aconteceu que, estando ele a orar, em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles não sabiam bem orar, não sabiam como está essa transição de Velho Testamento para Novo Testamento. Como que nós vamos orar? Então temos aqui, lá no Mateus capítulo 6, tem esses versículos um pouco mais explícito, um pouco mais longo, mas falha em algumas palavras que esse não falhou. Então é bom olhar os dois. O outro, Mateus, escreve para os judeus mais extenso, mas o Lucas aqui é especialista. Então ele escreve de uma maneira mais delicada, é grego, para os gregos que ele escreveu aqui. Então ele sintetizou mais a palavra, essa oração. E então estou usando esta aqui, não Mateus 6. Então ele disse assim, olha, ele então disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Oh, que beleza! A oração, toda oração que nós fazemos é dirigida a Deus, o eterno Pai, o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Foi ele que acrescentou mais tarde, dizendo lá em João: tudo que pedires ao meu Pai, então ele vai conceder em meu nome. Então chegamos diante de Deus com o coração limpo, com confiança, e pedimos a ele. Agora, olha o termo, Pai. Pai, sim. E lá no Evangelho também tem uma outra expressão, Abba Pai. Então colocou um prefixo grego ali, Abba Pai, quer dizer
papai, é linguagem de criança, papai, mais intimidade. Mas o Senhor usou pai. Mas não é pecado, não é errado dizer Abba, pai, ou papai, e alguém leva para o diminutivo, papaizinho, isso agora não sei. Mas aqui então nós encontramos aqui esse ensino da palavra do Senhor. Então quando orar, dizer então, pai. Bem, pai não é padrasto, pai é pai. Então, pai é aquele que gerou aquele menino, aquela menina, ele é o pai. Ele é o pai, e é muito íntimo isto aí. Então diz, ora nesse sentido, meu pai, pai, o pai nosso. Se o Senhor usa a expressão meu pai, o Senhor fica assim meio egoísta. Meu pai, mas pai nosso, então é melhor, abrange melhor. Nós não somos egoístas, nós queremos orar para todos. Então o Deus não é só nosso, poderá ser de todo mundo também. Então, pai nosso. Então, onde está esse pai? Então está dizendo aqui, a palavra diz claramente para nós. Às vezes tem um pai aqui, ali, acolá, mas esse pai nosso é que está nos céus, nos céus. Amém. E olha, nós temos que usar o elemento fé. O elemento fé para chegarmos diante de Deus em oração. Então, oramos a Deus Pai, então, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Quando uma oração é feita segundo a palavra de Deus, Deus ouve a oração. E Deus opera prodígios e milagres. Mas quero chamar a atenção dos irmãos. Oração não é somente um rosário de petição, pedindo isso, mas aquilo. Não, eu já disse no início, oração também é o quê? Comunhão com Ele. É onde a irmã, é onde o irmão abre o coração para Ele, naquela intimidade. Jesus falou em Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. O que é que quer dizer com isso? É você isolado, falando somente com Deus. Isso é coisa muito boa. Não é totalmente assim, fisicamente, entrar no quarto, fechar a porta, trancar. Bem, é você que tem que isolar. Pois às vezes acontece que o irmão está aqui dentro da igreja, mas está pensando lá na casa. Aí está aqui na igreja, está pensando alguém que está em viagem. Está aqui na igreja, está pensando alguém aqui e acolá. Então, isso não fechou a porta. Então, fecha a tua porta. Então, ora ao Senhor com porta fechada, somente a Deus. Ora ao teu Pai. Não mistura os seus pensamentos. Leva os seus pensamentos a Deus, orando ao Pai Celestial. Ele vai te ouvir. Meus amados irmãos, igreja que não há operação de milagres, prodígio, o defeito pode ser exatamente aí. Esta igreja não está orando eficazmente. Então, ela não está orando com eficácia. É esse o problema. Às vezes está com portas abertas para o mundo. Às vezes está orando de palavras só e não de coração e de alma. Mas, quando uma oração é feita de coração, de alma, diretamente a Deus, meu irmão, Deus nunca deixa de ouvir e responder a oração. Vamos usar esse método que Deus tem deixado para nós, orarmos a Ele, orar com o coração puro, alegre, então as coisas acontecem. Vejamos aqui então que, olha, essa oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos é dividida em duas partes. Os primeiros versículos é diretamente coisas ligadas a Deus. Depois, os versículos finais é relacionado a nós. Aqui nós estamos ainda nesse departamento de oração a Deus, coisas relacionadas ao Pai. Então diz mais aqui, olha, e no versículo 2, e orando dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ligado ao céu. Que reino é esse? É o reino de Deus. Que reino? Como que é esse reino de Deus? O reino de Deus, irmão, é quando você, eu e nós outros passamos a estar governado por um ser supremo. É quando aquele Deus dá ordem e você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você está dentro do reino de Deus. Esta é uma interpretação, venha o teu reino. Uma outra interpretação é lá após o milênio. Então, quando o Senhor Deus vai reinar nesta terra. Então, após a grande tribulação, finalzinho do milênio, Satanás preso, então o reino de Deus estará sendo inaugurada aqui na terra. Venha o teu reino com duas interpretações.
fica com as duas ou a que você acha melhor. Então, graças a Deus por isso. Então, diz aqui, vem o teu reino, e tem mais aqui uma palavra. Dá-nos agora sim. Do 3 em diante, começa a falar para nós. São coisas pessoais, é coisa relativa a nós. O que é? Primeira coisa mais importante para nós aqui, o que é? É o viver, é a nutrição, é o comer, é o beber. Ninguém vive sem comer e sem beber. Então passa nessa parte especial para o físico da pessoa. Então diz aqui o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mistura a interpretação com o maná do deserto, que caía todos os dias. Todos os dias. Às vezes nós queremos fazer provisão. Então, se faz o carro, compra aí um saco de 60 quilos de arroz, aí, 20 latas de óleo, fazer estoque para não faltar. Então, é isso. Então, mas aquele é de cada dia. Tem que ter uma fé. E Deus nunca desamparou o seu povo quando tem fé a Ele. E alguém quer fazer estoque até de fé também. Estoque até de oração. Ora umas 2 horas, não ora mais nem um dia na semana. Já orei bastante para a semana inteira. Isto não é bíblico. Não, é aquela oração sua diária. Todo dia você orando. Todo dia você falando com Deus. É assim, não é uma oração de 1 hora, 2 horas, não ora mais nunca. Não, vamos orar cada dia, cada instante, orando sempre ao Senhor. Então, disse mais aqui, pão nosso cada dia. Então, agora, olha uma outra frase, finalizando aqui essa meditação. Perdoa-nos os nossos pecados. Lá no Mateus, não fala isso. Lá no Mateus diz, perdoa as nossas dívidas. Bem, dívidas será para com os homens? Dívidas bancárias? Qual é a dívida? Bem, não é bem essas dívidas. A maior dívida que todos os homens têm para com Deus é a dívida do pecado. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisa pedir o perdão de Deus, suplicar o perdão de Deus. Então, ele está suplicando exatamente isso aqui: perdoa os nossos pecados. Então, mas, concluir mais algo mais aqui, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. Se o irmão, se a irmã não perdoar aquela pessoa que te ofendeu nisto, naquilo outro, e você tem mágoa, está com aquilo no coração, você não abriu o coração para perdoar, não liberou perdão. E se o irmão, a irmã não liberar o perdão, Deus também não libera para você. Então pensa bem, libera perdão hoje, irmão. Libera perdão hoje, minha irmã. Aquela coisinha que passou, larga para lá. Põe o sangue de Jesus em cima disso. O sangue de Jesus tira do seu coração. Essa é minha irmã, essa é minha amiga. Mas, irmão, ela é amiga. Ela é sua amiga, sim. Vá a ela com amor, peça-lhe perdão. Mas eu pedi perdão a ela que me ofendeu. Irmão, cumpra a palavra do Senhor e o Senhor vai ser ricamente abençoado. Então diz aqui o versículo 4: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação. Ou, diz Mateus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal. No mundo que estamos vivendo, existe 2 potências: a potência do mal e a potência do bem, a potência do ódio e a potência do amor. Escolhe uma dessas, fica no amor, fica no bem. Então, no bem e no amor está o Senhor Jesus Cristo, o qual nós aceitamos. Amém? Deus nos abençoe. Amém.